seguia. O que aconteceu? O carro que ele construiu, o Renato Gaúcho pegou, chegou a 370. Arrumou aerodinâmica. Agora, exato, vamos ajeitar. Ele chegou e disse, escuta, Roger, dá uma acertada aqui, uma acertada ali. Ele não pode fazer isso no Palmeiras agora? O Filipão? Não sei. A curto prazo, o senhor Mano, eu acho que ele faz. Então. Depois eu não sei. Que o Filipão conhece futebol, todos nós sabemos. Ele conhece, óbvio, ele não é um zero à esquerda. Ele não é zero à esquerda. Não é um estrategista. Mas que ele conhece futebol, ele conhece. O que o Palmeiras precisa, o que todo mundo tem comentado, é que o Palmeiras precisa de paz no seu vestiário. Parece que o vestiário do Palmeiras não é um vestiário pacífico. Tem alguns problemas. E o Paulo Nunes, aqui conosco no rádio, falou várias vezes que o Filipão anda pelo vestiário não para ver se tem alguma fofoca, alguma futrica, não, para saber se tem algum problema envolvendo algum jogador. Ô, Sormani, entendeu? Tem uma pergunta que eu me faço, é a seguinte: o que fez o Filipão mudar de postura? Porque ele já teve chance de voltar para o futebol brasileiro e disse que no Brasil ele não trabalharia mais. Aí ele foi para a China, ganhou 7 títulos em 2 anos e meio, fez uma excelente campanha, excelente trabalho. Por que ele volta? Eu acho que o Filipão volta também para resgatar a imagem dele. E se tem um time, na verdade 2, capazes de dar ao Filipão essa possibilidade de limpar a imagem que ficou arranhada depois da Copa do Mundo, do 7-1, ele foi escorraçado. Fizeram uma campanha sórdida contra o Filipão pelo 7-1, como se ele fosse o único culpado, e na minha opinião não foi ele o último culpado, foi toda a estrutura, ele também faz parte, mas ele não queria voltar ao Brasil justamente por causa disso. E aí ele volta para o Palmeiras. Palmeiras e Grêmio, o Grêmio está bem com o Renato Gaúcho. Eu acho que ele não é nem dinheiro e nem a relação do Palmeiras, ele veio para mostrar a verdadeira imagem, a última imagem é que fica. Então, se ele volta para o Palmeiras e ganha uma Libertadores... Ele teve essa oportunidade no Grêmio, ele vai... depois da Copa, e não se deu mal. Mas é uma outra situação, ainda ele estava combalido, ele voltou, ele se resgatou lá fora, na China, recuperou a autoestima, a confiança. Eu acho que é um outro Filipão. E ele volta agora para o Palmeiras, não só para ajudar o Palmeiras, mas também para limpar, refazer a imagem do Filipão. Então, é uma coisa boa para o Palmeiras, que precisa de um cara, um nome, um cara correto, não que o Roger não seja, mas um cara que tem controle, tem ascensão, tem comando e vai acertar o Palmeiras. Ele acertando o Palmeiras, ele sai também do futebol brasileiro, ele pode dormir em paz depois, entendeu? Limpa um pouco aquela imagem arranhada, meio que destruída depois da Copa do Mundo. E o Filipão é um cara que merece o reconhecimento. Ele ganhou uma Copa do Mundo. Quantos treinadores ganharam uma Copa do Mundo pela seleção brasileira? Não é fácil. E o Palmeiras precisa de um comando. Acho que por isso que ele volta. Não é pelo dinheiro, não é por nada. Deixa eu perguntar um negócio. Por que o Murtosa não veio? Porque o Murtosa é o fiel escudeiro do Filipão. Foi, né? Veio o Filipão, veio o Carlos Pracidelli, preparador de goleiros, e veio aquele ex-zagueiro Paulo Turra. Mas o Murtosa não vem. Por que não vem? Você sabe? É uma novidade isso. Eu imaginava que ele viria. Porque onde você vê o Filipão era no padrão da linguiça lá que o Filipão fez, o Murtosa estava junto. Senhores, agora você fez uma cara de... Eu não entendi a cara que você fez, porque tá lá, o maior treinador da história do Palmeiras está de volta. Não é o Filipão o maior treinador da história do Palmeiras? Eu queria terminar minha explanação falando sobre isso, mas eu vou começar e depois vocês permitam eu explanar sobre o Filipão. Parece que eu tô na... Sabe o que parece? Que eu tô agora na GV... Vai começar a aula e o professor... vai andar. Porque no pós-Copa, é que você estava de férias, eu prometi para todos que eu seria mais low profile. Eu não vou entrar nas provocações. Então vai ter que fazer outro programa. Eu vou ser mais tranquilo. Então vai ter que fazer outro, né? O Felipão, na minha opinião, não é o maior técnico da história do Palmeiras. O Felipão não é o maior técnico da história do Palmeiras. Na minha opinião, Vanderlei Luxemburgo, o homem que tirou ou ajudou a tirar o Palmeiras da fila, é o maior técnico da Sociedade Esportiva Palmeiras e ponto. Eu digo isso por quê? Porque o Luiz Felipe Scolari, na segunda passagem dele pelo Palmeiras, caiu com o Palmeiras. Estava caindo após ganhar a Copa do Brasil e abandonou o barco. Ponto. Essa é a minha opinião sobre o fato do Filipão ser ou não o maior técnico da história do Palmeiras. Desde a primeira passagem do Filipão no Palmeiras, eu sou um crítico voraz. Se eu frequentasse o Palestra Itália, eu seria um dos caras da turma do amendoim, porque eu criticava, sim, o estilo de jogo, o estilo de trabalho do Luiz Felipe Scolari. Criticava mesmo.
Voltando à Copa do Mundo, o Felipão errou, como muitos treinadores erram, de fechar o grupo após Copa das Confederações. Copa das Confederações é uma coisa, Copa do Mundo é outra coisa totalmente diferente. Para chegar aos dias atuais, para eu não me alongar muito, o Felipão não pode sentar no fato dele ser um ídolo do Palmeiras. Teve um grande momento na primeira passagem, um péssimo momento na segunda passagem. Cidadão, esquece. O momento agora é o momento da Crefisa, é o momento do Palmeiras milionário, é o momento de mostrar que o treinador de idade não é um treinador envelhecido. O treinador de idade ele pode se reciclar. Tem muito jovem que é retrógrado. E tem muito idoso, tem muito técnico de idade que é pra frentex, como se dizia antigamente. Espero eu que o Felipão tenha se reciclado, tenha se atualizado no futebol e tenha sucesso no Palmeiras. Eu sou favorável, e falei aqui várias vezes, inclusive a respeito do treinador do Santos. Treinador novo é legal. Mas não pode colocar em clube grande o treinador só por ser novo. Tem que ser novo e competente também. E o fato de ser veterano não quer dizer que seja incompetente. Essa é a minha opinião sobre o Felipão. Fantástico. Eu recebi uma informação agora que o Murtosa está com um problema de saúde, resolvendo, e que deve, mais pra frente, vir ao Palmeiras. Que ele está resolvendo um problema de saúde. Depois dessa aula do professor Cassino... Vai dormir, Cassino. Vai dormir. Vai dormir. Lógico que não. Por favor. Lógico que não. Veja bem. Então, pra que isso? Eu vou falar de novo. Não. Olha aqui. Ele tem que mostrar resultado. Ele ganhou 3 títulos inéditos na história do Palmeiras. Ele ganhou 20 anos atrás. Agora é outra coisa. Agora ele tem que mostrar que está atualizado. Ele tem que mostrar que está atualizado, que é um grande treinador. Você está deturpando. Não adianta você falar, não, porque ele é ídolo. Porque tem que respeitar porque é ídolo. Não. Eu não falei nada disso. Jogos, a torcida vai chiar. Tem que mostrar que está atualizado. Eu não falei nada disso. E por que você está criticando o que eu estou falando? Porque você falou... Está me criticando de graça? Não estou. Você falou assim, você está falando de 20 anos atrás. Lógico, porque a discussão é o maior treinador da história do Palmeiras está de volta. Não é o maior treinador da história do Palmeiras. Para muitos palmeirenses Para mim nem o segundo, que eu não convivi. O Brandão não é da minha época. Para mim não é nem o segundo. É primeiro o Luxemburgo, depois o Brandão e terceiro o Filipão. Na minha opinião, Opinião dele, Não tô falando nada. Opinião dele. Bom, agora só com relação ainda, então. Em relação a isso, não. Falei, vocês nem prestaram atenção. Eu prestei. Olha só. Porque daqui a pouco alguém vai falar Olha uma só. coisa, aí vai falar que eu falei coisa errada. Quem ganhou a primeira Libertadores na história do Palmeiras? Filipão. É a primeira Copa do Brasil. 98, Filipão. Contra o Cruzeiro, a final. Mercosul. Eram 3 títulos inéditos, ganhou o Filipão. O Filipão, pro torcedor do Palmeiras, é ídolo. Olha, Peraí. Eu queria Ele falar não um pouco, eu não falei ainda da contratação do Ele não Filipão. pode sentar nisso. Mas ele tem que mostrar. Não, mas não tem que sentar Ele tem nisso. que mostrar que ele se atualizou nesse período que ele ficou no futebol chinês para trabalhar no futebol brasileiro. Mas pro Cassino, mas gente, vocês discutem até se a água tá branca ou se ela não tá. Vocês estão de brincadeira. O negócio é o seguinte, o Cassino acha que não é o maior treinador da história do Palmeiras. O Benjamin acha que é, ok. O telespectador ouviu as duas versões e ele tira as conclusões. Vocês não precisam ficar tentando convencer o outro. Mas se a gente não tentar convencer o outro, o programa acaba. Não, pelo contrário. Vocês estão chato demais, velho. Não é chato. Vocês estão fazendo aquilo. Ô, produção, traz a gola olímpica em blazer, que os caras querem fazer programa de gravata e borboleta. Eu fico bem de blazer. Vocês ficam dando porrada em ponta de faca. Não precisa, gente. O negócio precisa. A graça do programa é essa. Não é. Quando a discussão é inócua, não tem sentido. Inócua? Vocês vão jogar um programa lindo hoje. Vamos ver com a mentalidade de 99. Não, mas é que tá. É que eu tô falando. Vamos lá, por partes. Ele tem que mostrar que tá atualizado. Mas por que buscaram o Filipão, então? Porque, pelo título que ele ganhou na China. Que mostrou na China que tá atualizado. A diretoria do Palmeiras contratou o Filipão pelos títulos que ele ganhou na China. Pelo que ele representa. O Luxemburgo foi pra China. Não. O Luxemburgo também representa no Palmeiras. O Luxemburgo foi pra China e não mostrou nada. Peraí, eu não entendi. O Luxemburgo foi pra China e não mostrou nada. Me responde de novo. O Felipão, ele foi pra China, você falou, ganhou um monte de título. Mostrou que está atualizado. Fora os problemas de vestiário, que ele vai consertar. Me responde um negócio que eu não entendi. Pra você, o presidente do Palmeiras contratou o Filipão? Um dos atributos. Porque aquele título que ele ganhou na China e no Cazaquistão lá... Ele mostrou... Você tá louco. Mostrou que não é um treinador em má fase. Que não é um treinador em má fase, como é, por exemplo, o Luxemburgo, que seria o meu preferido. O Filipão foi contratado... É um dos motivos. Isso pesou também na contratação do Filipão, eu tenho certeza. O Filipão foi contratado pela diretoria do Palmeiras, não tem nada a ver a China, eu acho que tem. Lógico que não. Foi contratado porque é ídolo, foi contratado porque chama a responsabilidade, foi contratado
contratar porque tem a costa, as costas largas. E tem ontem, que o senhor não estava no programa, quando eu peguei e falei o seguinte, falei com uma pessoa no Palmeiras, ele falou pra mim, queremos alguém, o termo que ele usou foi com um discurso forte. O que tem a ver o Filipão ter ganho título na China e no Azerbaijão? Vai dormir, o fato do Filipão ter ganho títulos na China, no Azerbaijão nem sei, mas na China principalmente, isso também pesou. Eu acho que não. Eu acho que pesou. Ele é um técnico que está mostrando trabalho ainda, ô Benja. Ele não é um ex-treinador em atividade. Ô Benja, ele é um treinador. O presidente do Palmeiras colocou um monte de coisa. Precisa consertar o vestiário, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Aí ele pegou. Como é que o Filipão foi na China? Pô, o Filipão ganhou 6 títulos em todos os anos. Tá louco, legal. velho. Se ele não tivesse ganho, o cara tá mal, hein, meu? O Benja, isso, claro. Eu acho que, na minha opinião, vocês dois têm razão, entendeu? Eu acho que o Filipão, até o Maurício Gagliotti falou isso depois, quando chegou do Rio de Janeiro, ontem em São Paulo, que precisava de um cara com discurso forte. Outra atitude. Com outra atitude, dominar, controlar outra o vestiário, postura. Etc e tal. Agora, o Vanderlei Luxemburgo faz tudo isso. Concorda comigo? Ele controla o vestiário? Controla. Ele tem um discurso forte? Tem. Ele tem ascendência sobre os jogadores? Tem. Só que o Vanderlei não faz nada importante há muito tempo. Isso que ele fala também é importante. Não. O Filipão saiu do Brasil. O campeonato chinês não é parâmetro pra nada, gente. Não, mas não é parâmetro, mas ele está trabalhando. O Luxemburgo foi lá e não conseguiu fazer nada. O Filipão foi e fez. Você entendeu? A diferença é que o Filipão também tem. E o Vanderlei não ganhou. Não é só por isso, mas eu acho que então isso foi credibilidade na torcida. O Palmeiras, ultimamente, tem contratado muito pensando no torcedor também. Como é que vai reagir a torcida? Então, o Filipão é um cara correto, é um cara vencedor, é um cara que ídolo da torcida do teve Palmeiras. Bons resultados. A Mancha Verde, que é a principal organizada do Palmeiras, respeita e apoia o Filipão. Né? As redes sociais, na última passagem, tá apoiando a contratação do Filipão. Na última passagem dele, no finalzinho, os caras estavam meio cabreiros com ele. Mas isso é uma coisa normal. Mas é um cara acima do bem e do mal. Então, é um cara que tem credibilidade. Mais ou menos me lembra a CBF em 2014, quando escolheu 2 campeões mundiais para dirigir a seleção brasileira na Copa, o Filipão e o Parreira. Ninguém poderia falar nada. Pô, escolhi 2 campeões mundiais. O Palmeiras fez a mesma coisa. Escolheu um cara que talvez seja o técnico mais vencedor na história do Palmeiras recente. O que o Palmeiras precisa? Paz, tempo para trabalhar e um cara com credibilidade. Foi buscar o Filipão. Se o Tite ficar 10 anos sem ganhar título, o Corinthians estiver numa situação complicada aqui, 10 anos, contratar o Tite, a torcida do Corinthians vai adorar. Exatamente. Se o Tite pode ficar 10 anos sem ganhar título, quando ele voltar pro Corinthians, voltou. Não tem nada a ver a China. Mas a questão principal do Filipão, com todo respeito, cara, Filipão, o que fez ele mudar de ideia foi o dinheiro que ele deve ter recebido. Tá na cara que sim. Pode não ter igualado a proposta da Coreia, da Arábia ou do raio que o parta. Evidente que não. Sim. Mas o Palmeiras ele não deve ter feito uma proposta baixa. O Filipão não está preocupado em limpar a imagem. O Filipão vai ser o treinador mais bem pago do futebol brasileiro. Eu acho que o Filipão. Tanto ele está preocupado não acho. No passado Filipão, recente ele não aceitava voltar no Brasil e agora voltou. Ele aceitou logo depois da Copa dirigir o Grêmio. E qual que foi a imagem do Filipão dirigindo o Grêmio? Ele abandona o time do Grêmio em campo e desce pro vestiário. Coisa de covarde. Ou vocês esqueceram disso? O Filipão não acho que ele está preocupado em limpar a barra dele, não. Ele não está nem aí, para falar a verdade. O Filipão tá bem resolvido financeiramente. Mas também não é pelo dinheiro. E o que fez, eu acho que foi. Ele tinha proposta bem maior? Benja, mas é que tá. Ele junta tudo num pacote. Não é só o dinheiro, mas ele pega e fala. É o dinheiro agregado à possibilidade de voltar para um clube vencedor, que é o caso do Palmeiras. Se ele vai, por exemplo, para a China... Então é para limpar a imagem, como ele falou. Não acho que seja para limpar a imagem. O Filipão, para ele, tanto faz como tanto fez. Se ele permanecesse na Europa, morando em Portugal, na bela casa que ele tem uma casa também, acho que em Maceió, ele poderia vir para cá de férias. O Filipão, gente, ele tá preocupado talvez aí, e não em limpar a imagem, ele tá preocupado em tentar novamente fazer sucesso, mas não para, olha, eu preciso apagar aquela mancha do 7-1. Eu concordo contigo, Salvo, com relação aí ao povo só rotular o Filipão como o principal responsável pelaquela derrota. Não é só ele, mas ele era o comandante do time. Vai cair sobre ele o maior peso. E é evidente que sim, não dá para apagar aquela marca. Tem gente que fala, olha, tem que esquecer aquilo. Não tem que esquecer nada. Foi uma vergonha do futebol brasileiro. Aquilo jamais será apagado. Tem certas coisas que acontecem na história, inclusive dentro do futebol também, que elas não se apagam, gente. Não se apagam. E essa vai ficar nas costas do Filipão eternamente. Ele pode ser um cara vencedor pela capacidade que ele tem? Claro que pode. E deve ser. Pelo elenco que o Palmeiras tem, pela estrutura que o Palmeiras tem, pelo dinheiro que o Palmeiras tem, a consequência, se o Filipão conseguir colocar em prática tudo o que ele conhece,
é que o Palmeiras vença. Mas a situação é a seguinte, que Filipão que chega hoje no Palmeiras? É aquele Filipão vitorioso daquela época áurea do Grêmio? Daquela época áurea do Palmeiras? Ou é aquele Filipão que abandona o Grêmio? Ou é aquele Filipão do 7-1? Ou é aquele Filipão de 2012 que deixou o Palmeiras cair? Porque o Filipão, por mais que ele não tenha sido técnico do rebaixamento, foi o trabalho dele que culminou com o rebaixamento. O navio já estava naufragando. Então, o Filipão, se a gente somar todos os fatores que tem ali, ele é uma bola de segurança para a diretoria do Palmeiras. Comparado com o Luxemburgo, a rejeição dele é praticamente, não vou dizer que é menor, porque não existe. Hoje, a principal opção para o Palmeiras contratar, na minha avaliação, seria o Abel Braga. Só que o Abel fala, não quero trabalhar esse ano, não pego o trabalho começado, eu quero pegar um trabalho do início. Ou seja, o nome dele está descartado. Entre Filipão e Luxemburgo, com todo respeito ao Luxemburgo, mas não sai na foto. Não sai na foto. O pessoal